Você consegue entender a expressão do catecismo que o homem é capaz de Deus? Eu sou o Mártirson, nós estamos aqui no canal Apostolado Católico e eu queria trazer para você a leitura e a explicação desse termo quando o catecismo nos traz. Quando eu comecei a estudar o catecismo, na verdade, quando eu comecei a estudar a fé católica, lá em meados dos meus 20 anos de idade, eu me deparei com esse termo, o homem é capaz de Deus. E eu fiquei me perguntando, o que isso significa? Vem comigo? Se inscreve no canal e ativa as notificações. Página 30, parágrafo 27. O desejo de Deus está escrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Uma das premissas da fé católica é essa. O ser humano, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar sobre Deus, mesmo que ele nunca tenha ouvido uma pregação, dentro dele existe um desejo de encontrar um bem, existe um desejo de encontrar algo que muitas vezes ele não sabe o que é. E esse algo é Deus. Nós que já conhecemos o Senhor, nós que somos cristãos, que já nos deparamos com a evangelização, com a catequese, nós já sabemos que temos um desejo e sabemos sobre o que é esse desejo. É o desejo de encontrar Deus. Mas o catecismo e a fé católica vêm nos ensinar que todos os seres humanos, até mesmo aqueles que se consideram ateus, também guardam dentro de si um desejo. Um desejo que eles não sabem como resolver. Uma vontade, é uma atração, algo que puxa eles e que muitos deles não sabem o que é. A fé católica vai nos dizer: Deus está o tempo inteiro atraindo o ser humano para que o ser humano o encontre. Na concepção de Deus, que é o bem supremo, que é o sumo bem, Deus sabe que para nós a melhor coisa que podemos fazer em nossa vida, a melhor coisa que podemos encontrar em nossa vida é Ele mesmo. Olha como é que está escrito aqui no catecismo. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com uma existência humana, pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor e por amor não cessa de dar-lhe o ser. O homem só viverá plenamente segundo a verdade se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Para quem não é cristão, isso aqui é uma premissa absurda. Para aqueles que são ateus, para aqueles que não acreditam nessas verdades da fé, tal premissa não faz sentido. O homem só será plenamente feliz depois que encontrar Deus e viver de acordo com a vontade dele e se entregar a Deus e Deus se entregar a ele. Que eu acho interessante, né, que a maioria dos evangélicos gostam de usar o termo se entregue ao Senhor. Só que a teologia nos convida a não entender só dessa forma. Ao mesmo tempo que eu me entrego a Deus, Deus se entrega a mim. De modo que Deus se entrega a mim, Deus se entrega a você com uma força muito maior do que nós nos entregamos a Ele. Só que a nossa compreensão limitada não consegue entender. Então, como vai dizer o catecismo, o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação. Existe uma vocação. O ser humano, pelo simples fato de existir, já está vocacionado a encontrar Deus, a viver com Deus. Desde as épocas em que Deus ainda não tinha se revelado, antes mesmo dos patriarcas, antes mesmo de Adão, já existia aquilo que os teólogos chamam de religião natural. O ser humano, por vias, inclusive humanas, por vias naturais, estava procurando alguma coisa, estava querendo encontrar alguma coisa. E quando Deus percebe que o homem na face da terra está procurando alguma coisa, esse Deus aproveita a oportunidade e se revela. E este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele, começa com a existência humana. Pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor. E aqui entra outra revelação bonita da teologia, da revelação de Deus. Nós
existimos ao invés de não existir. Por que nós existimos? E aqui entra outra premissa que os não cristãos não vão conseguir aceitar. Nós existimos porque Deus quis que nós existíssemos. E nós existimos porque, além de Deus querer que nós existíssemos, Deus quer que nós o encontremos. Tudo bem? Em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado sua busca de Deus de múltiplas maneiras, por meio de suas crenças, de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações. Apesar das ambiguidades que pode comportar, estas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. Então, aqui também é outro dado da revelação e é outro dado da antropologia humana. Desde que o ser humano existe, ele está buscando o ser transcendente. Desde que o homem se entende por homem, desde que o ser humano tem a percepção de si, ele está buscando algo maior que ele. E é interessante que essa busca, ora racional, ora irracional. Mas por que ela é racional e às vezes irracional? Porque ela é tão forte e impregnada na alma do homem, que mesmo quando ele não busca de maneira racional, ele busca de maneira irracional. É como se o homem tivesse destinado, é como se tivesse um chip na alma humana que o fizesse sempre estar procurando alguma coisa. E muitas vezes, infelizmente, nesta procura, sem a devida orientação, sem o devido querigma, sem a devida catequese, a formação, o ser humano acaba indo por caminhos estranhos ao caminho querido por Deus, que é o caminho da idolatria, né? Esses são os caminhos estranhos, diferente daquilo que Deus quer. Tudo bem? Os Atos dos Apóstolos vão dizer o seguinte: de um só homem ele fez toda a espécie humana para habitar sobre a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e, talvez as apalpadelas, o encontrassem, a Ele que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa frase, ela tem um sentido filosófico e teológico tão profundo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É como se fosse impossível a gente ser fora de Deus. É como que tudo que a gente faz, tudo que a gente busca fosse em Deus, por Deus, para Deus. É como se Deus estivesse e Ele realmente está sustentando o tempo inteiro o nosso ser. De modo que eu não posso dizer que sou aquele que sou, como Deus disse lá no Êxodo. Porque o único ser que não é sustentado por ninguém e que não precisa ser mantido por ninguém é aquele que é. É aquele que não tem nome, é aquele que não tem imagem, é aquele que não tem cheiro. Mas eu não posso dizer eu sou aquele que sou, como Deus falou. Eu sou quem? Eu sou aquele que foi criado por Deus. Eu sou aquele que é mantido por Deus. Eu sou aquele que é protegido por Deus. Eu sou aquele que só existe porque o ser de Deus me sustenta. Então, o homem é capaz de Deus, porque o homem nasceu para amar Deus, o homem está o tempo inteiro buscando a Deus, e Deus deseja esse relacionamento com o ser humano. Aí eu pergunto a você, e você quer se relacionar com Deus? Aí você pode dizer, mas Deus nunca se revelou para mim. Olha, através de uma simples formação pode ser que Ele esteja se revelando agora para você. Através de uma música que você escute pode ser que Deus esteja se revelando. Através de um texto que você lê. Agora, mesmo que você conheça, ou mesmo que você não conheça Deus, mesmo que você nunca tenha ouvido falar, mesmo que você nunca tenha tido contato, você nasceu para se entregar a Deus e Deus se entregar a você e vocês viverem nessa unidade que durará para sempre. Tudo bem? Então, em breve eu trarei aqui mais formações sobre o catecismo, sobre a segunda parte, o homem é capaz de Deus. E fique com Deus e com Nossa Senhora. Até a próxima formação, se Deus quiser, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.